Podcast FIA. É bom ouvir. Comentário FIA. Podcast FIA, é bom ouvir Comentário FIA. Programa temático a partir de assuntos em discussão na sociedade. Convidados especiais abordam os vários aspectos do tema. O tema que iremos abordar hoje é o mercado infantil, que sabemos que não está para brincadeira. Para falar sobre o tema, convidamos o professor Marcos Campomar, professor de marketing da FIA. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Estou à disposição de vocês. Tá bom. Professor, podemos afirmar sem medo que hoje as crianças não só sabem o que querem, como ajudam a determinar o consumo da família? Sem dúvida. Isso é uma característica que foi notada nos trabalhos que a gente tem feito. Nós temos feito um trabalho muito interessante de um orientado meu, Andrés Veloso, que fez o doutorado estudando o mercado infantil. E agora nós estamos escrevendo até um livro sobre isso. E várias outras pessoas que andaram pesquisando. Mas as pesquisas, aqui no Brasil pelo menos, são muito recentes e muito incipientes. É pouca coisa. Mas essa constatação de que as crianças realmente estão adquirindo uma importância e participando cada vez mais, isso não precisa nem fazer pesquisa, a gente já percebe no dia a dia. E não é no Brasil, é no mundo inteiro. Então, em outros países, os estudos são um pouco mais avançados sobre a influência da criança no processo. E é isso que a gente chama de mercado ou segmento infantil, que são as crianças que, de acordo com os psicólogos e estudiosos, estão entre 0 e 12 anos. Esse é o mercado, o segmento do mercado infantil. E o mercado percebeu este crescimento? Esse segmento tem recebido apostas dos empresários? Aqui no Brasil, nós temos hoje, de acordo com o IBGE, no último censo e atualizado um pouquinho, cerca de quase 50 milhões de crianças. É um número muito grande. Dessas, cerca de 51% do sexo masculino e 49% do sexo feminino. Mas quando você fala em outros países, dados que a gente tem, por exemplo, dos Estados Unidos, está mostrando que o mercado está movimentando 160 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, de acordo com dados da Abrink, só de consumo da criança, nós estamos com cerca de 1 bilhão de reais. O importante que precisa ser colocado, e eu tenho dado entrevistas sobre esse assunto e conversado bastante, é que o segmento infantil não é só o produto para a criança, que a criança vai consumir. Porque quando se fala na criança, ela não compra, quem compra são os pais. E o que eles compram para as crianças, que a criança participa até do processo? Brinquedos, comida, roupas. Mas existem outras coisas nesse segmento que dependem da criança e ela até não participa da decisão. Que é, por exemplo, apartamentos, viagens, carros. Os pais que têm crianças compram um tipo de carro por causa da criança. Vai comprar um apartamento num certo lugar por causa da criança. E vai fazer uma viagem por causa da criança. Então é muito difícil de mencionar o mercado, porque tem coisas de consumo direto da criança, em que ela participa até da decisão, mas tem coisas que ela não participa da decisão, mas ela influencia fortemente. Por isso que os números são extremamente grandes quando se fala no mercado, no segmento infantil. Professor, há uma linha divisória no momento em que se constatou a influência da criança nas compras dos pais, por exemplo, nos anos 80, ou não existe um determinado tempo? Os estudos começaram, eu tenho estudos de 1985 que já falavam muita coisa. Depois, na década de 90, o pessoal fez bastante coisa. Eu diria que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, nós estamos em 2009, quer dizer, a partir do ano 2000, os estudos passaram a ser mais intensos. As empresas começaram a dar mais importância para os mercados. O conceito de segmentação, que é segmentar não é dividir o mercado. O mercado já está dividido. Segmentar, em termos de marketing, significa identificar e atuar especificamente sobre um certo segmento, desde que ele seja suficientemente grande, pessoas interessadas, que tenham capacidade de compra. Isso é um segmento de mercado. Então, esse segmento que começaram a surgir um approach maior à segmentação. Então, mulheres, gays, negros, crianças. Então, as empresas começaram a se especializar mais em estudar os segmentos com técnicas de marketing mais desenvolvidas, que é esse o problema. O pessoal precisa conhecer as técnicas para poder desenvolver a origem dos cursos modernos de pós-graduação, os MBAs, o que são? São pessoas que... Quem são as pessoas que fazem isso? São pessoas que ocupam um cargo gerencial ou de diretoria numa empresa, mas não tiveram a formação na área de administração. Por causa da globalização, hoje um engenheiro, ele entra numa empresa como engenheiro, depois de algum tempo ele vira diretor, ele não é mais engenheiro, ele é um administrador. Um médico entra num hospital, ele vira diretor, ele não é mais médico, é administrador. Então, essas pessoas precisam conhecer as técnicas
Então, motivado até pela globalização, houve uma preocupação maior em se conhecer melhor as técnicas da administração. E nessa área, marketing, teve um salto muito grande. E o conceito de segmentação dentro do marketing passou a ter uma ênfase grande. Então, cada setor passou a ter uma importância maior sendo estudado e sendo definido o que vai ser feito pela organização, pela empresa, para satisfazer as necessidades do setor. Eu não sei se é correto dizer essa expressão, mas é fácil fisgar este público infantil na hora de vender um produto? Existe um problema muito sério com relação ao anúncio, porque esses produtos que são especificamente onde a criança toma decisão, voltado para a criança começa, de acordo com os psicólogos, a perceber a diferença entre uma programação e um anúncio a partir dos 5 anos. Então a criança que vai dos 5 aos 12, porque depois dos 12 já é o pré-adolescente, já tem outro comportamento, ela começa a identificar o anúncio. E o anúncio pode ser atraente para ela. Ela pode gostar daquilo, ela pode estar interessada em comprar aquilo. Então o pessoal está se preocupando demais com esse tipo de coisa. Quer dizer, em que instante aquela criança é atingida por aquele anúncio. E qual é o anúncio que deve ser feito? Qual é a temática que deve ser usada para falar de um produto? O que é interessante para a criança? Então, se é uma comida, é um docinho, ou um chip, uma guloseima dessa aqui, que a gente chama de junk food, quer dizer, coisas que realmente não deveriam ser comidas pelas crianças, mas são vendidas. Então, o que é? É um super-herói. Então vamos pôr um super-herói. Não, mas é um cachorrinho. Então vamos pôr um cachorrinho, porque as crianças gostam de cachorrinho. Então essa preocupação é saber o que é que atrai a criança, e a criança fica à mercê do anúncio da mesma forma que o adulto, que nós adultos passamos pelo mesmo processo. A gente, como mercado, também é atingido pelo anúncio daquilo que interessa para nós, no nosso segmento. Então a criança, o pessoal também faz isso. E por outro lado, quais são os cuidados que devem ser tomados na hora da propaganda, principalmente um comercial para a TV? O comercial para a criança, ele deve ser colocado, primeiro, deve obedecer às normas. Como não existe uma legislação específica sobre isso, mas existe o CONAR aqui no Brasil que policia as propagandas que existem e que podem ferir de alguma forma a sociedade ou o público em geral, então o que acontece é que as empresas têm, em primeiro lugar, se preocupar com legislação, se existir alguma específica. Segundo, ter que tomar um enorme cuidado para evitar a mentira, porque a decepção de uma criança é mais prejudicial à sua formação do que daquele que é o adulto. Quer dizer, ele espera que tenha no comercial uma promessa e ele espera que aquilo aconteça. Ele não vai ficar frustrado. Uma criança é diferente. Então isso vai desde o anúncio até a embalagem. Uma caixa de soldadinhos para o menino. E na caixa está os soldados em movimento, super-herói. Quando ele abre, tudo é brinquedos de plástico estáticos. Aquilo cria uma frustração. Então tem que tomar muito cuidado nesse aspecto, para não criar frustração, porque uma criança decepcionada, ela conversa com as outras, todas vão, e aquilo pode realmente prejudicar a imagem da empresa e dos seus produtos em si. Então a preocupação com a empresa é muito parecida com a preocupação que deve ter com o anúncio em relação ao adulto, só que com intensidade bem maior, para evitar um problema de reação forte em termos de marketing. E a relação da sociedade, que não é mais nem problema de marketing, se alguma coisa for feita que possa prejudicar de alguma forma a criança. Professor Campomar, muito obrigada mais uma vez por sua participação em nosso podcast. Puxa, é um prazer estar sempre conversando com vocês e espero que as ideias sejam comentadas, criticadas e que venham perguntas sobre isso. Ouvimos então Marcos Campomar, professor de marketing da FIA. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Caso tenha ficado com alguma dúvida, envie sim suas perguntas para imprensa@fia.com.br, que enviaremos ao professor Campomar. Podcast FIA, apresentação Vaninha Américo, mixagem Renato Faustino, produção Ângela Matos, direção-geral Wallace Santos, realização Estúdio Belas Artes São Paulo. Podcast FIA, é bom ouvir. Podcast FIA, seu canal de comunicação. Potencialize o seu talento. Invista no seu desenvolvimento. Mantenha um excelente networking. Adquira sempre mais conhecimento e o mais importante, eleve seu talento à potência FIA. FIA, Fundação Instituto de Administração, corpo docente de alto nível, alunos com bagagem gerencial, valioso networking e reconhecidas certificações internacionais. FIA, a potência do seu conhecimento. Acesse www.fia.com.br.